Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante no mundo empresarial, que é a sucessão empresarial. Quem vem falar conosco sobre esse assunto é Rony Franco, administrador de empresa, consultor empresarial e sócio da Trevisan Gestão e Consultoria. Bom dia, Rony. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo Esse bem. Tema é um tema que é apaixonante e ao mesmo tempo embaraçoso, né? Embaraçoso, totalmente complicado, né? Extremamente complicado, onde é o momento onde a terceira geração, né, já está entrando no negócio e não se sabe quais os próximos passos a serem dados, né? Normalmente, as empresas que passam por esse período e por esse momento de sucessão, ela acaba procurando uma empresa de consultoria, né? Normalmente, onde ela vai precisar de uma ajuda total, tanto na área de economia, na área de administração, como na própria área jurídica também, para que ela possa levar à frente o seu plano de sucessão. Da familiar, empresa familiar. Sim. Como está sendo esse processo hoje? Porque as mudanças administrativas, tecnológicas, a forma com que cada esse indivíduo foi criado, o pai foi criado de uma forma, os netos foram criados de uma outra forma, com mais informação ou não, um padrão de vida diferente, não viveu as dificuldades empresariais, porque os pais eles não vão passar por que eu passei, e isso fez a formação e o caráter dele como empresário, em que os filhos não passaram. Sim. E por essa razão, tem outros pensamentos. Claro. Como que vive isso aí que você está... O que a gente tem se deparado no mercado é o seguinte: normalmente o avô criou o negócio, o pai manteve, agora está chegando os netos. Não podemos dizer que os netos que estão chegando agora, eles têm interesse em seguir esse negócio, né? Tem esse problema também. Tem esse problema também. E normalmente, por vontade do pai, por vontade do próprio avô, gostaria que os netos desse andamento a esse negócio, seguisse, né, a empresa. O problema é que na prática acaba não acontecendo isso. A gente percebe que a terceira geração já vem num outro momento, que é a famosa geração Y aí, tem outros conceitos que, aplicado talvez à empresa, talvez não daria o retorno esperado que o próprio avô quando implantou o negócio. A gente nesse exato momento estamos trabalhando um caso um dos estados brasileiros, onde é uma empresa familiar, uma empresa hoje grande, né, uma empresa média para grande. Essa empresa hoje passa um momento de sucessão familiar. O que eu faço? Eu vou profissionalizar meu negócio, eu vou vender parte do meu negócio, ou eu vou sair totalmente do meu negócio e vou vender para um grupo internacional também. O que acontece? A sensação que você acaba tendo é que a terceira geração não tem interesse de tocar o negócio. Como é que faz nesse momento? Vendo ou não vendo? Quanto vale o meu negócio? Entendeu? Como é que eu vou saber? Como que eu vou estar passando para os demais sócios o valor da minha empresa? É vantagem eu fazer desmembramento, vou fazer uma cisão na empresa? É esse tipo de assunto que eles não têm condições de estar tocando sozinho. Por isso que eles acabam pedindo ajudas, né, consultorias no aspecto financeiro, no aspecto econômico e também societário, para poder levar à frente esse tipo de decisão. Eu até costumo brincar que nesses trabalhos de consultoria você acaba sendo o psicólogo empresarial. Porque aí você acaba gestando emoções, né? Sim, emoções. O pior problema é a emoção. Porque uns não querem deixar do negócio, outros querem, outros não querem, e você não consegue ter mais uma sinergia para aquele negócio seguir em frente da forma que vinha sendo seguido pelo próprio pai. Rony, na sua opinião, isso daqui é uma característica tupiniquim, ou vamos dizer assim, em outros países, em outros continentes, é muito tranquilo, o pai construiu, o avô construiu, Sim. O pai tocar, de repente os filhos só querem usufruir disso. Isso. Tem consciência que ali é a fonte de renda e do patrimônio deles, claro. Que é a galinha dos ovos, então ele bota tantos ovos por dia ou por mês, e eles têm um padrão de vida que é aquilo, e não tem problema algum da profissionalização, ou seja, contratar o melhor administrador
no mercado e pôr na frente da empresa e ser o dono, entre aspas, tocar, e tem a parte familiar onde, vão deixar eles... E eu vou continuar, a geração Y, que falou, claro, curtindo a vida, usufruindo de tudo que a minha família conquistou. Sim. Porque não tem nada de errado. E tirar essa conexão, vamos aproveitar, vamos estar cuidando do negócio, porque até um artigo que vocês escreveram em rio, sem dono, jacaré morre afogado. É verdade, isso foi então, quem engorda o porco é o dono. Com certeza, com certeza. Mas não quer dizer que tendo profissionais na área, gestores na área, sendo supervisionado adequadamente, ou a própria supervisão que hoje o Estado brasileiro já faz só em cima dos empresários, ou o empresário fazer em cima de gestores profissionais. Normalmente... Como está sendo a sua cultura? Sim, eu acho que teríamos que separar aqui o Brasil, os empresários, né? O brasileiro, que é o nosso maior negócio hoje de empresas, são empresas brasileiras no país, onde você tem o problema assim, de sucessão, e você analisar os outros países. O que a gente acaba vendo é o seguinte, você tem grandes cases de sucesso aqui no Brasil. Claro. Podemos citar o caso da Gerdau, podemos citar o caso da própria Votorantim e outros tantos casos que tem por aí, que seguiram sim o frigorífico... Friboi, né? Eu acho que... Friboi, você está falando? Friboi, que está internacionalizado. Não, você tem várias empresas, vários segmentos que tiveram sucesso com relação a essa mudança de uma empresa familiar para uma empresa profissional, até com ações cotadas em bolsas. É verdade. Né? Agora, o que acontece? Vai muito do interesse da família em querer isso, entendeu? Tem que haver uma união entre os familiares para que eles possam, sim, a geração Y, gozar dos rendimentos. E aí, normalmente, o que se acaba se fazendo? Se acaba se montando um conselho, né? Um conselho e, normalmente, o empreendedor que acabou gerando aquele certo business acaba indo para o conselho. E a família também, sucessiva, poderá também fazer parte desse conselho. Mas a necessidade principal é o seguinte: o que vocês esperam desse negócio? O que vocês querem desse negócio? Esse caso que eu te falei, a grande parte da família quer vender o negócio, não querem mais cuidar. Cada um quer ser cantor, outro quer ser administrador, e ter o seu negócio, não querem mais participar desse negócio. O que vai fazer nesse momento? É muito difícil. Então, para a pessoa que está mantendo o negócio, é como se ela estivesse perdendo. Pô, eu não tenho mais o poder na mão, eu não mando mais o negócio, né? Hoje, sei lá, eu tenho 100 lojas, daqui a pouco eu não tenho mais nada. Acabei vendendo o meu negócio. E esse cara, o empreendedor ele não consegue ficar quieto. Ele tem que estar empreendendo. E para ele estar empreendendo, ele tem que estar fazendo alguma coisa. E quando você passa por um processo desse, por isso que tem que ter um trabalho muito grande. Quais são os passos sair de uma empresa familiar para uma empresa profissional? Então, você tirou a pergunta da minha boca agora. Vamos, então, focando agora nesse aspecto. Qual é o início de um neto espectador que está nos vendo, está falando, eu estou vivendo esse momento, a minha empresa não é tão grande quanto esse pessoal está falando aí, claro, mas eu vou ter que passar para o meu filho, ele já gosta, qual o meu melhor momento, como eu passo, também tem o sistema de como passar a bola para ele, qual é a sua orientação para as empresas começarem a discutir isso, qual que é o caminho em que tem mais sucesso quando você dá essas dicas? Você falou um ponto bem interessante. Normalmente, eu sou filho do dono, hoje eu vou ser o diretor. É importante que essa pessoa, ela conheça cada pedacinho da sua empresa. Área de vendas, área de compras, a parte financeira, a parte de gestão. A partir do momento que esse filho teve passagem por esses setores da empresa, é muito mais fácil ele entender o todo da empresa, do que já falar, não, meu filho vai ser diretor. Normalmente acaba acontecendo isso. E aí a gente entende que é um processo errado você já pegar o teu filho e já colocar ele como diretor da empresa. Goela abaixo. Não, ele tem que conhecer, e precisa saber também se ele quer fazer isso, né? Se é a vontade dele suceder essa empresa. Se você fizer um plano, que esse plano envolva ele participar desses outros setores da empresa, para ele ter um conhecimento do todo, a probabilidade dessa sucessão dar certa é quase 100%. Mas se você já
isolar ele em uma determinada área, normalmente ele não vai conhecer o todo. Não conhecendo o todo, terá uma grande dificuldade em tocar esse negócio. Você fez eu lembrar de 2 casos muito específicos. Um de uma família de japonesa, empresários amigos meus, em que o pai colocava o filho logo cedo, já com 12 anos, para trabalhar na empresa em determinadas horas e fazer aquele sistema. Você vai ser faxineiro, fica por um período, depois faxineiro mesmo. O filho fazia amizade com todo o pessoal da faxina, da limpeza, depois já passava por um outro degrau, agora você vai trabalhar na expedição, na entrega, você vai trabalhar em tal lugar. E era uma espécie de didática do pai ensinando o filho. E na família japonesa, como existe o respeito, uma hierarquia, isso é muito bem centrado, é um povo muito trabalhador, pelo menos esse modelo que eu estou mostrando para vocês, funcionou muito bem. O filho chegou na direção, que é o caminho natural, assumir a empresa, e muito bem sucedido, e conhecendo toda a empresa, como o pai queria. Numa família de brasileiros, fez o mesmo sistema, porque o pai quer que o filho seja bem sucedido, e quer que passe porque ele passou as dificuldades, que vai construir esse caráter nele, e ter a visão que você falou da empresa. E na família de brasileiros só gerou revolta, onde já se viu eu que ando com esse tipo de carro, fazendo papel de limpeza, ninguém vai me respeitar. E aquilo que era bom para um, a mesma referência era extremamente difícil para o outro. Para um funcionava, para o outro não. Eu acho que a gente pode resumir tudo isso na cultura, né? O povo japonês realmente é um povo que tem uma cultura diferente, uma cultura bem centrada, e ele segue realmente a hierarquia. O brasileiro é difícil, a gente já sabe que o empresário brasileiro, ele é um cara muito empreendedor, né? É um cara que tem uma visão muito lá na frente, mas isso o filho acaba vendo do pai também, acaba percebendo, pô, meu pai é um cara que tinha um negocinho assim, hoje tem lá 200 lojas, e ele pensa que ele vai entrar já no topo lá em cima da pirâmide. Não é. Não adianta ele estar... Ele tem que entender que ele não é o pai dele. E o pai entender que o filho não é ele. E isso, o empresário vai falar, Jefferson, eu não acredito, eu pus meu filho nas melhores escolas, desde criança estudou em escola bilíngue, era uma escola americana, teve acesso a tal... Ele não tem noção do dinheiro. Eu dou uma mesada para ele que nenhum dos meus funcionários, tem diretor meu que não recebe e não dá. Ele sempre reclama do dinheiro. Ele tem a impressão que eu tenho lá na minha chácara, na minha fazenda, uma cachoeira ou um pé de dinheiro, e quando ele pede eu vou lá e busco de montão. Apesar de ser muito bem sucedido, mas o respeito que o pai tinha pelo dinheiro não era o mesmo que o filho tinha, ou era para gastar mesmo, para curtir. E não tinha noção. Você conversava com o filho, você percebia que ele não tinha noção de valor, de realidade, o que o dinheiro comprava. Ele só sabia que ele necessitava de tanto. É uma conflição. Eu estou falando isso porque você deve ver isso diariamente. Né? A facilidade, esse caso que você citou, é muito fácil para um filho, o pai dar uma mesada, você falou, talvez um salário maior do que um próprio diretor da empresa. Então, imagina o que esse filho, se o dinheiro vem fácil, do jeito que vem fácil o dinheiro na mão dele, vai embora fácil também. Então, ele não teve, talvez, aquele trabalho que o pai teve, sim, de começar lá embaixo, ter sua primeira loja, seu primeiro negócio, sabe? Das cabeçadas que o pai acabou dando na vida, os acertos e a quantidade de erro que o pai acabou tendo também. Então ele imagina que aquele negócio é mais fácil, o negócio... eu estudei, aqui no Brasil a gente teve um momento, a coisa de 5, 8 anos atrás, onde o top de gestão era esse pessoal que ia estudar fora do país, fazia MBA, doutorado lá fora. E aí até teve uma brincadeira que falou que o pessoal de cabelo grisalho acabou ficando meio fora do mercado. Entrou toda essa moçada nova para ser presidente de empresa, diretores financeiros. O que aconteceu? Eles tinham a teoria, mas não tem a prática. Então foi por 3, 4, 5 anos que esse movimento foi forte no Brasil. Você vendo muitos diretores de empresa na faixa de 50, 60 anos, sendo demitido e contratando pessoal de 25, 30 anos formado com várias especialidades. Só que o cara tinha o quê? Eles tinham a teoria, mas não tinha a prática. E não funcionava, não fazia a roda rodar. Eu posso ter meu filho
um currículo excelente, mas ele não tem a prática, ele tem a teoria. Ele vai ter que vivenciar a prática. E esse modelo japonês que você falou agora é o ideal. O cara vai por degrau. Vou ser o faxineiro, vou conhecer o estoque, vou conhecer finanças, compras. Aí ele vai ter uma noção do todo do negócio. Aí sim ele vai poder discutir com o pai em igual situação. O pai conhece o negócio, o filho também conhece o seu negócio. Aí sim, eu tenho certeza que essa sucessão será bem sucedida. Rony Franco, muito obrigado, mas o nosso tempo está esgotando e eu quero explorar você mais um pouquinho nesse final do programa e você falar para aquela câmera ali qual a dica para iniciar esse processo de sucessão empresarial para quem está nos assistindo agora. Eu acho que a mensagem que eu deixo aqui é o seguinte, não ter medo, né, de fazer um processo de sucessão. Esse processo de sucessão é um processo super importante. É um processo que o empresário não pode deixar para segundo plano e se ele não tiver condições, se o negócio dele não permite que ele contrate uma empresa de consultoria, hoje você tem o Sebrae, você tem a própria Fiesp, tem trabalhos para ajudar o empresário a esse tipo de sucessão. Então, eu acho que ele não deve deixar isso para segundo plano. Se ele está passando esse momento, não puder contratar uma empresa de consultoria, procure esses órgãos que tem Sebrae, Fiesp e outros aí dentro da sua categoria que possam ajudá-lo nesse processo.